Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa videoaula então nós iremos tratar das consequências da trombose e das hemorragias, né? Na aula anterior, no resumo anterior, nós falamos sobre o processo de hemostasia e falamos sobre distúrbios da coagulação, né? Que vão incluir distúrbios hemorrágicos e distúrbios pró-coagulantes, né? No caso, distúrbios trombóticos. E nessa aula a gente vai falar sobre as consequências, né, desses distúrbios trombóticos e hemorrágicos. Começando pela trombose, primeiramente a gente tem que entender que as consequências desta trombose elas vão variar, né, de acordo com o, o vaso afetado, né? Se trata de um vaso sanguíneo ou se trata de uma artéria, qual o tamanho, qual a extensão desse trombo, né? E qual a localização deste vaso também, né? Se ele vai ser uma artéria, por exemplo, se essa artéria ela irriga um órgão mais nobre, como o coração, como o cérebro, né? Sendo assim, as consequências da trombose elas vão variar desde uma isquemia até mesmo uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. E então essas consequências, né, desde a isquemia ou a parada cardiorrespiratória, elas podem acontecer em consequência da obstrução vascular de artérias por trombos, por exemplo, ou até mesmo pela tromboembolia, que são os êmbolos formados a partir de um trombo, né? E que podem se deslocar no local de origem deste trombo e obstruir outros vasos sanguíneos, podendo ser artérias, né? Como artérias coronárias, ou podendo ser também veias. Do outro lado aqui, nós temos as consequências das hemorragias, né? Assim como na trombose, as consequências vão variar. E aqui no caso da hemorragia vai variar dependendo do tipo de hemorragia, né? Então podemos ter hemorragias de menor intensidade, que são hemorragias como, por exemplo, a hemorragia por diapedese, que eu vou comentar mais um pouquinho mais à frente, ou podem ser hemorragias de grandes proporções, como a hemorragia por Hexe, né? E aí as consequências dessas hemorragias vão variar, né? No caso, na hemorragia por diapedese, as consequências vão ser menos graves, né? E no caso da hemorragia por Hexe, as consequências podem ser muito mais graves. Começando pelas complicações relacionadas à trombose, né? Essas complicações elas vão estar relacionadas, né, ao processo de surgimento desse trombo. Então, como eu comentei, vai variar dependendo da localização desse trombo e também podem ocorrer consequências secundárias, né, à trombose, que vão estar relacionadas à embolia, né, a tromboembolia, que é a formação de êmbolos a partir de um trombo. E aí essas consequências vão incluir embolia pulmonar, acidente vascular cerebral, isquemias cardíacas e uma trombose venosa profunda, por exemplo. Coloquei aqui um exemplo, né, importante de consequência da trombose, que seria as consequências de uma trombose arterial. Lembrando, então, que as artérias, elas são importantíssimas para permitir a oxigenação dos tecidos, né? Sendo assim, a principal consequência da trombose arterial está relacionada com a oclusão dessas artérias, né? A grande maioria dos trombos arteriais são do tipo oclusivos, né? Eles podem acometer desde artérias coronárias, que são as artérias ali que irrigam o tecido cardíaco, podem também afetar artérias cerebrais e femorais. De um modo geral, qualquer artéria, né, pode ser acometida, mas existem ali consequências bem importantes de obstruções dessas artérias coronárias, cerebrais e também da artéria femoral. A trombose arterial ela está intimamente relacionada com a aterosclerose, ou seja, com a presença de placas ateroscleróticas, que vocês ainda vão
estudar um pouquinho melhor. E esses trombos arteriais, normalmente eles estão fortemente aderidos à parede do vaso. Então, eles são trombos que têm uma maior dificuldade de embolizar. Mas, consequentemente, eles são eles causam problemas patológicos importantes, uma vez que grande parte deles são oclusivos e, portanto, tem uma importante característica de levar à isquemia, né? Que vai ser uma má oxigenação ali dos tecidos em virtude da oclusão arterial. Aqui no exemplo, né, a presença de um trombo em uma artéria coronária pode levar à isquemia desse tecido cardíaco, que pode ter como consequência desde se revertido logo, né? Pode ser revertido e o tecido e o coração voltar a funcionar 100% ou não, ou pode também levar à falência cardíaca, né? Então, se for uma isquemia muito severa que não puder ser revertida, pode levar à morte súbita, ou ainda a falência cardíaca pode levar a um choque cardiogênico. Também vou comentar brevemente mais à frente o que seria esse choque cardiogênico. Uma outra consequência, né, então, da trombose, além da isquemia, é a embolia. Só para conceituar o que seria essa embolia, né? A embolia, ela vai ser causada por êmbolos, e esses êmbolos, eles são conceituados, são descritos como uma massa intravascular solta, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, e que é transportado pelo sangue a um local distante. 90% dos casos de êmbolo, eles se originam de trombos, né? Então, 90% dos casos de embolia são, na grande maioria das vezes, casos de tromboembolia, né? De êmbolos que se soltaram de trombos. E normalmente esses êmbolos, eles acabam indo parar, sendo levados até pequenos vasos e acabam inclusive levando à obstrução vascular, né? A oclusão vascular desses pequenos vasos por inteiro. Os êmbolos, eles podem ser do tipo sólidos, como é o caso dos êmbolos que se originam de trombos. Ainda existem êmbolos que podem ser de tecido gorduroso ou até mesmo êmbolos metastáticos de tecidos neoplásicos. Existem êmbolos do tipo líquido, que um caso mais raro seria o êmbolo de líquido amniótico, e também existem casos de êmbolos gasosos, né, como por exemplo bolhas de nitrogênio, que estão relacionados a um tipo de embolia, que é a embolia do mergulhador. E aí, dependendo, né, do tipo de êmbolo, existem diferentes tipos de embolia, né? Embolia gasosa, embolia líquida, embolia gordurosa e a tromboembolia, que no caso está relacionada com uma consequência dos trombos, né? E aí, como exemplo, então, dessa consequência da trombose, que seria a tromboembolia, pode acontecer o tromboembolismo pulmonar, né, que é uma consequência frequente, né, desses êmbolos originados de trombos. Normalmente, esses êmbolos que ocasionam a tromboembolia pulmonar, eles originam-se de trombos formados nas veias iliofemorais. E as consequências dessa tromboembolia vão vão variar de acordo com o tamanho do trombo, né? Com o tamanho desse tromboêmbolo que foi parar lá nos pulmões, né? Então, no caso dos êmbolos maiores, esses êmbolos maiores, eles podem parar ali obstruindo as artérias troncopulmonares, né? E aí, se esse êmbolo for grande o suficiente para obstruir mais de 60% desse leito arterial, do artéria troncopulmonar, esse tromboembolismo pode ser letal, né? Levando a uma parada cardiorrespiratória. Os êmbolos médios podem ter consequências menos severas, né? E, inclusive, os indivíduos podem ser assintomáticos, mas há sim uma consequência ali a nível tecidual, né, do pulmão.
E os êmbolos pequenos, eles podem estar envolvidos ali, por exemplo, no surgimento da hipertensão pulmonar. O tromboembolismo sistêmico é também uma consequência, né, da trombose causada pelos êmbolos originados de trombos. E vão ser aqueles êmbolos que vão estar relacionados principalmente com aqueles êmbolos que circulam dentro das artérias. 80% desse tipo de êmbolo que causa o tromboembolismo sistêmico surgem dentro do coração, principalmente nas câmaras como o átrio e o ventrículo esquerdo. E a embolização, né, para onde vai esse êmbolo formado lá, principalmente no coração, é principalmente membros inferiores. Então, cerca de 75% dos êmbolos que surgem lá dentro das câmaras cardíacas vão parar nos membros inferiores. Alguns podem ir parar no cérebro, outros no intestino, rins e pâncreas. E a consequência da presença desses êmbolos nesses tecidos é justamente a lesão isquêmica deles, né? Então, esses tromboêmbolos podem obstruir, né, lá as pequenas arteríolas e levar à lesão isquêmica desses tecidos, dependendo da sua localização. Falando um pouquinho agora das consequências das hemorragias, como eu já introduzi para vocês, as consequências dessas hemorragias vão depender do tipo de hemorragia, né? Então, hemorragias de menor porte vão ter consequências menos severas e hemorragias de maior porte vão ter consequências mais severas. E aí, coloquei um conceito aqui dos tipos de hemorragia, né? Existe a hemorragia por Rex e a hemorragia por diapedese, que eu já comentei brevemente com vocês. A hemorragia por Rex, ela é aquela hemorragia caracterizada pelo sangramento intenso por ruptura da parede vascular ou ruptura do coração, caracterizada pela saída do sangue em jato. Então, a hemorragia por Rex é aquele tipo de hemorragia onde a gente tem o rompimento do vaso sanguíneo. As principais causas desse tipo de hemorragia vão ser os traumatismos, né, por lesões ali mecânicas em acidentes ou com acidentes com materiais perfuro-cortantes. Pode ser também por enfraquecimento da parede vascular, em alguns casos, né, e esse enfraquecimento da parede vascular levar ao rompimento dos vasos. Aumento da pressão sanguínea, como lá no caso da hipertensão, podem também levar ao rompimento desses vasos com saída do sangue em grandes proporções, né? Essa saída do sangue em jato. E a hemorragia por diapedese é um tipo de hemorragia onde as hemácias elas vão sair em pequenas quantidades dos capilares ou vênulas, individualmente, por afrouxamento das células endoteliais, né? Sem que haja o rompimento do vaso sanguíneo, né? Então, na hemorragia por diapedese, a maioria das vezes vai haver a saída passiva ali das hemácias, sem o rompimento do vaso sanguíneo. E aí, quais são as consequências ali, pensando desses dois tipos de hemorragia, né? Na hemorragia por diapedese, no caso de sangramentos crônicos, o indivíduo pode ter sangramentos crônicos ali em pequenas proporções, o indivíduo pode desenvolver anemia, né, em virtude da perda crônica de ferro nessas hemácias. E na hemorragia por Rex, uma importante consequência é o choque do tipo hipovolêmico. Daqui a pouquinho vou comentar sobre o choque, vocês vão ver que existe mais de um tipo. Esse choque hipovolêmico ele é caracterizado por perda de cerca de 20% do volume sanguíneo. A hemorragia por Rex pode ainda causar asfixia quando a hemorragia essa hemorragia for no pulmão. Pode causar tamponamento cardíaco, né, quando houver uma hemorragia dentro ali do coração. E pode ser também causar aumento da pressão intracraniana, no caso da hemorragia intracraniana. E aí, falando, né, já que uma das consequências importantes da hemorragia por Rex é o choque hipovolêmico, vou conceituar para vocês o que é o choque, tá? E citar alguns tipos de choque. O choque, o termo choque, ele está relacionado a um estado em que há a redução da perfusão sanguínea devido à redução do débito cardíaco
ou a redução do volume sanguíneo circulante. Em qualquer um destes casos, seja por casos de redução da perfusão sanguínea pelo débito cardíaco ou por diminuição do volume sanguíneo circulante, haverá um estado de hipotensão. Nesse caso, haverá uma perfusão tecidual deficiente, né? Então, os tecidos vão ser de modo deficiente irrigados e haverá, consequentemente, a hipóxia celular, né? E aí a hipóxia celular está relacionada a processos de lesão celular, né? Se essa hipóxia não for removida rapidamente, né? O choque, então, ele pode ser uma situação que acontece em consequência de vários eventos, né? Então, uma das causas do choque é a hemorragia por Rexe, né? Que vai induzir ao choque do tipo hipovolêmico. Mas existem ainda outras causas para o choque, como traumas, né? Traumas mecânicos com rompimento do coração, por exemplo, queimaduras extensas, infarto do miocárdio, embolia pulmonar maciça e até mesmo a septicemia. E aí existe uma classificação de tipos de choque, né? E essa classificação vai depender da causa. Então existe o choque séptico, o choque anafilático, o choque cardiogênico e o choque hipovolêmico, né? O choque hipovolêmico vai estar relacionado, então, com esses quadros de hemorragia por Rexe, né? E o choque cardiogênico que eu comentei, ele está relacionado com falência cardíaca, né? E pode estar envolvido lá como uma consequência da formação dos trombos, né? Que eu mencionei anteriormente. Então, falando um pouquinho sobre esses dois tipos de choque que estão relacionados com a nossa aula de hoje, começando pelo choque hipovolêmico, que é uma consequência, né, de hemorragias intensas. Esse choque hipovolêmico, ele acontece quando há perda súbita de grande quantidade de líquidos do organismo, principalmente o sangue, né? Então, quando há cerca de perda de 20% do sangue, e ele vai ser uma consequência das hemorragias intensas, desculpa. Mas também esse choque hipovolêmico pode acontecer em casos de queimaduras ou desidratações intensas. No caso do choque cardiogênico, que é quando há a deficiência de funcionamento do coração, né? Ele vai ser caracterizado, então, quando o coração for incapaz de bombear adequadamente o sangue, acarretando em diminuição do déficit cardíaco. Então, situações como, por exemplo, a formação de trombos em artérias coronárias podem induzir a uma falência cardíaca, né? E podem levar, por exemplo, ao choque cardiogênico. Então, exemplos, né, que vão induzir esse tipo de choque cardiogênico, né, infarto do miocárdio, que pode ser causado por trombos, quando o indivíduo tem arritmias e até mesmo no caso da embolia pulmonar também pode acontecer o choque cardiogênico. Tanto o choque hipovolêmico quanto o choque cardiogênico, eles são classificados, são descritos como choques do tipo frio, porque os pacientes que estão tendo choque hipovolêmico ou choque cardiogênico, eles vão apresentar manifestações clínicas como pele fria e úmida, pulso fraco e rápido, taquipneia e hipotensão. Por hoje era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre as consequências das hemorragias e da trombose, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.